Bem, a gente está acompanhando o roteiro de Lula, que está focado nas eleições municipais, como a gente falava. É um roteiro que também faz acenos aos militares e, por que não, também trata de relações internacionais, já que no Ceará o presidente Lula vai se encontrar com o ministro de Relações Exteriores da China. Então é assunto também para o Américo Martins. Vamos ampliar aqui a nossa conversa. Américo, há pouco a Larissa destacava o grande papel de parceria comercial que existe entre Brasil e China, mas a gente também traz aqui as questões diplomáticas, porque estamos nesse momento acompanhando eleições recentes em Taiwan e há uma grande discussão internacional sobre a independência de Taiwan. O Brasil, ele reforça a questão de uma China única, né? Uma China só, ou seja, reforça a posição contrária à independência de Taiwan. Esse deve ser um dos pontos também tratados nessa conversa e o quanto que esse discurso contrário à independência de Taiwan ecoa na comunidade internacional. Pois é, Carol, certamente o presidente Lula vai hoje reafirmar ao Wang Yi, que é o chanceler chinês, que o Brasil vai continuar com a sua política de uma só China. O Brasil reconhece a República Popular da China e não reconhece Taiwan. Essa é uma posição, inclusive, histórica do Brasil. Quando aconteceu a eleição lá em Taiwan e o William Lai venceu essa eleição, ele é um político muito considerado muito anti-China por Pequim, eu cheguei a conversar com embaixadores brasileiros que disseram que o Brasil não iria nem se manifestar com relação àquela eleição, justamente porque não tem relações com Taiwan. O governo brasileiro está buscando ampliar as suas relações com a China para muito além da questão comercial. A China, obviamente, já é há mais de uma década, o maior parceiro comercial do Brasil. E o Brasil tem um superávit muito grande, inclusive, na balança de exportações com a China. Então, a questão comercial com a China já está praticamente consolidada. A questão é que o Brasil procura também projetar mais poder, mais força, mais presença, vamos dizer assim, no cenário internacional e está buscando grandes aliados que possam ajudar com isso. E a China é esse grande aliado, por mais que existam algumas restrições, inclusive da diplomacia brasileira, nessa questão da aproximação com a China. O Brasil não quer, por exemplo, uma China completamente dominante, mas a China divide com o Brasil algumas questões de mudança na ordem global e seria um grande aliado para isso. A China não apoia, nunca apoiou oficialmente, por exemplo, a proposta do Brasil de ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Não por conta do Brasil, mas por fazer uma mudança no Conselho de Segurança implicaria que a China teria que também aceitar nesse Conselho de Segurança muito provavelmente candidaturas da Índia e do Japão, que são rivais lá na Ásia. O problema não é com o Brasil, mas a China tem restrições à forma como o Conselho de Segurança poderia aumentar. Mas a China defende outras mudanças na governança global que interessam muito ao governo do presidente Lula, como, por exemplo, uma reforma profunda no sistema financeiro internacional. E isso vai ocorrer através, por exemplo, dos BRICS, que vão ser ampliados, foram ampliados aí muito por sugestão e interesse da China, e o Brasil acabou, depois de tentar resistir um pouco, acabou apoiando isso, acabou apoiando essa expansão, e um dos focos do presidente Lula nessa questão é uma reforma do sistema global internacional de finanças, que interessa muito a China. Então o Brasil já tem uma posição muito consolidada do ponto de vista comercial com a China e está expandindo a sua política diplomática ali, interesses geopolíticos que os dois países concordam. O Brasil, o presidente brasileiro, inclusive em abril do ano passado, esteve numa visita de Estado lá em Pequim e também foi a Xangai. Eu acompanhei essa viagem do presidente. Ele foi muito bem recebido, levou uma delegação muito grande de empresários e vários ministros, assinou vários acordos de cooperação entre os dois países e está consolidando essa aproximação com a China. Foi um dos primeiros países que o presidente Lula visitou nesse esforço dele aí, segundo ele mesmo, de recolocar o Brasil na geopolítica mundial. Então a China é muito importante e essa visita do chanceler chinês, ele é uma pessoa muito forte dentro do regime chinês, significa muito também nessas relações entre os dois países, Carol. Obrigada, Américo, Larissa, Pedro. Daqui a pouquinho a gente conversa mais e, claro, seguiremos acompanhando essa agenda do presidente Lula. Ele segue lá pela região Nordeste.